Meus irmãos e amigos, estamos numa época muito importante para todos nós brasileiros. No próximo dia 30, estaremos elegendo o nosso presidente que irá governar o nosso país nos próximos anos. E eu tenho observado, tanto nas redes sociais como no grupo de amigos, até também, infelizmente, em alguns púlpitos de algumas igrejas, a fala constante, até mesmo um pouco exagerada, sobre um ou outro candidato, sobre aquele ou aquele outro. Tenho observado pessoas brigarem, discutirem, pessoas que o dia inteiro postam coisas na internet sobre um ou sobre o outro candidato. E eu também sou brasileiro, estarei, se Deus permitir, contribuindo também com a minha votação. Tenho o meu candidato, mas o que eu creio mais, e creio mesmo, é o que a Bíblia ensina para nós e que eu acho, aliás, eu vejo, eu entendo que todos, principalmente nós, os cristãos, devemos crer que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz em Romanos, no seu capítulo 13, versículo 1, o seguinte: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidos. Então a palavra de Deus, ela é muito clara nesse texto aqui que nós lemos, Paulo escrevendo aos Romanos, que todas as autoridades instituídas aprovadas por Deus. Querendo nós ou não, querendo o candidato que nós votamos, ou o candidato que nós não votamos e talvez nós não gostamos, se ele for elevado ao cargo, seja de presidente, de governador, de senador, deputado, prefeito, vereador, porque foi assim por Deus permitido. Podemos entender que não são candidatos, talvez, eleitos, que falam da mesma língua que a nossa, que professam a mesma fé que a nossa, e aí podemos pensar, mas como que Deus permitiu que um candidato desse, totalmente contrário às coisas cristãs, estão lá no comando? Deus sabe de todas as coisas, Ele tem propósito para tudo que acontece. Então, o dever nosso é esse, entender que não há autoridade instituída, e mais, a Bíblia também diz que toda autoridade nós devemos orar por elas, pedir a Deus que as ajude a fazer um bom governo. Mas a minha fala aqui não é de um candidato ou de outro, eu não gosto de falar de eleições, eu acho que a igreja não deve, de forma tão radical, ficar colocando essas coisas, porque a igreja precisa crer naquilo que a Bíblia fala. E sim, temos os nossos desejos, mas o que vale é a palavra do Senhor. Mais vale obedecer a Deus do que aos homens, assim diz a palavra do Senhor. Então eu não estou aqui para falar de política. A minha fala aqui é o que é mais importante. Porque eu não vejo nessas mesmas redes sociais, nos mesmos grupos de amigos, nas famílias e até mesmo nos púlpitos de alguma igreja, a mesma ênfase, o mesmo enfoque, a mesma determinação de falar da palavra de Deus, de falar de Jesus e de falar do plano de salvação, que deve ser a coisa mais importante para todos nós. Se você não sabe, Deus enviou Jesus a este mundo para pagar pelos nossos pecados e para nos dar a salvação. Esta foi a grande missão que Jesus teve neste mundo. Então nada neste mundo pode ser mais importante para nós do que a nossa salvação, do que falar da salvação, do que falar de Cristo Jesus, de proclamar as boas novas.
Infelizmente eu não vejo isso da mesma forma. Eu não estou falando que é errado. Você pode colocar nas redes sociais, na minha opinião, coisas relacionadas aos candidatos que você apoia, mas por que você não tem a mesma determinação com a salvação da sua alma, com a salvação da alma dos seus amigos, dos seus familiares? Pregando a tempo e fora de tempo, que se as pessoas não se converterem, se elas não tiverem uma vida pautada pela palavra de Deus, se elas não obedecerem aos mandamentos do Senhor, elas continuarão na vida pecaminosa. E com isso a Bíblia diz que aqueles que continuarem numa vida pecaminosa continuarão em condenação eterna. Quando partirem deste mundo, e todos nós partiremos, elas não irão desfrutar da salvação. Elas não irão desfrutar das mansões celestiais. Podem ser as pessoas melhores deste mundo, só pratiquem coisas boas. Mas não é isso que nos leva à salvação. É pela fé única e exclusivamente em Cristo Jesus. E todos sabemos também que a nossa vida ela é breve aqui neste mundo. Aqui nós somos peregrinos, somos forasteiros. E uma hora todos iremos partir. Não sabemos, graças a Deus por isso, a hora que nós iremos partir. Mas o fato é que isso acontecerá. E como você está perante isso? Tiago, ele fala lá na sua carta 4,14, ele diz o seguinte, ó: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Por que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Vapor é isso, ele aparece e de repente você olha e já não está ali mais. Assim é a nossa vida, pequena, rápida neste mundo. Então, meus irmãos e amigos, não deixe de falar de Jesus, não deixe de viver Jesus, não tenha as eleições, não tenha a sua vida mesmo neste mundo como a mais importante para você. Tenha no seu coração que você, eu, todos precisamos estar em Cristo para obtermos a salvação, para irmos morar com Jesus por toda a eternidade. A vida é rápida, nós lemos aqui. Pode ser que eu estou gravando esse vídeo agora, daqui a pouquinho eu não esteja aqui mais. Mas Jesus veio para nos dar a salvação. Quando fecharmos os nossos olhos neste mundo, abriremos na eternidade com Deus. Onde a palavra ensina que não haverá mais nada disso que nós observamos aqui neste mundo. Pense bem nisso. Olhe o que você tem feito na sua vida. Olhe como você tem agido diariamente. E que Deus lhe abençoe para que você possa tomar a decisão correta e ter Jesus. Fale de Jesus, proclame Jesus, coloque nas suas redes sociais, no almoço de domingo da família, fale sobre Jesus. Visite pessoas e fale de Jesus. Vá aos hospitais e fale de Jesus. Vá às clínicas, vá em todos os lugares, fale, proclame que só Jesus salva e que esta deve ser a meta, o objetivo de todos nós, a salvação de nossa alma. Jesus disse: o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Fique em paz e que Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus.